Romanos capítulo 5, episódio 31. E vou pregar hoje com base no versículo 1 e 2 de Romanos capítulo 5. O nome da pregação de hoje é A Paz que Só Deus Dá. Vamos lá, vamos ler. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por meio da justiça obtida através da fé, nós temos paz com Deus, diz o apóstolo Paulo. Em Gênesis capítulo... Não está aparecendo marvado aqui? Em Gênesis capítulo 9, versículo 6, está escrito assim: quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. De maneira resumida, matou, tem que morrer. Porque é justo aquele que tirou a vida de outro, que perca a sua própria. Do contrário, o texto bíblico declara que Deus iria amaldiçoar a terra. Se o sangue não fosse vingado, Deus iria amaldiçoar a terra. Isso aconteceu de maneira muito explícita. O texto bíblico diz que um dia havia fome em Israel, porque Saul havia matado os gibeonitas. O texto bíblico então declara que a praga só cessou no instante em que o sangue dos gibeonitas foram vingados. O sangue dos gibeonitas foi vingado. Dessa maneira, Davi pegou os filhos de Saul e os matou, os enforcou. E aí Deus tornou a abençoar a terra. Ora, os homens eles estão em pecado, a humanidade é má, e nesse sentido, eu vejo os homens como aquele Sméagol lá do Senhor dos Anéis. Já assistiu? O Sméagol é um personagem amaldiçoado, ele se tornou um monstro, ele era um hobbit, né? Um bom homem, e por conta da sede pelo poder, ele se transformou em um monstro maldito que vive errante pelo mundo, sem rumo. Essa é uma boa descrição de como é o homem. Porque o homem tem vivido de maneira atormentada, completamente angustiada. Esse é o estado do homem, sem paz, sem paz. Em Isaías o profeta diz: o efeito da justiça será paz. A consequência da justiça é paz. Isaías também declara: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. E aqui, em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo está dizendo que a justiça, quando nós somos declarados justos pela fé, nós temos paz. A evangelização moderna não trata muito dessa questão da justiça. Está muito mais preocupada somente em acalentar corações. Está sempre lidando com a superfície das coisas. Olha, você está infeliz porque lhe falta dinheiro. Você está infeliz porque você tem um problema conjugal. Mas venha para a igreja que nós vamos resolver o seu problema conjugal, o seu problema financeiro. E basicamente é assim que os homens, os religiosos, os falsos religiosos de nossos dias têm lidado com o problema de angústia, o problema da angústia humana, o problema de falta de paz. Entretanto, o que Paulo vai dizer é que o problema não é falta de dinheiro, o problema não é apenas uma questão conjugal, o problema é que o homem se rebelou contra o Criador. E por isso, ele está debaixo da ira de Deus, como Paulo afirma em Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Deus demonstra a sua ira, Deus demonstra que está irado contra a maldade humana. Mas os homens não percebem isso e se revoltam ainda mais contra Deus. Tem um livro chamado Moby Dick, é um dos clássicos da literatura mundial, em que Acabe, ele teve a sua perna arrancada pela grande baleia. A invencível baleia, que no livro vai sendo descrita ali com poderes divinos. Obviamente, para querer retratar aí, possivelmente, essa figura de Deus mesmo. Acabe, então, na época, havia pesca de baleia, se retirava o óleo da baleia, enfim, era uma indústria pungente.
Mas para Acabe, o objetivo dele não era apenas pescar baleia por um motivo financeiro. Ele queria se vingar da baleia, porque a baleia havia lhe arrancado uma perna. O homem que, responsabilizando Deus por aquilo que lhe falta, por suas dores e angústias, toma-se de fúria e se revolta contra o Criador. Isso pode ser visto, por exemplo, por meio de uma feminista que, oriunda de um lar fracassado, se lança numa jornada contra Deus, porque o feminismo é uma revolta contra o cristianismo, contra Deus. Isso também pode ser visto na pessoa de Karl Marx, que vendo que seu pai, por conta de uma questão financeira, querendo arranjar um emprego, seu pai renuncia à sua fé, muda, troca de religião, simplesmente para se encaixar melhor na sociedade em que se encontrava. Talvez daí surja toda aquela revolta e antipatia de Marx em relação a Deus. Ou pode ser o homem comum, que, para dar vazão às suas paixões, inventa qualquer desculpa para se rebelar contra Deus, que foi o caso, por exemplo, do grande pregador Paul Washer. Ele diz que quando seu pai morreu, na sua juventude, ele desandou a viver uma vida terrível, de bebida, de promiscuidade. E ele sempre dizia, a culpa disso, eu estou assim, eu sou assim, porque meu pai morreu. Até que um dia ele se encontrou com o verdadeiro evangelho, com a verdade de Deus, que expôs o seu pecado. E ele chegou à seguinte conclusão: mentira, eu sempre quis viver assim. Eu apenas queria um bom motivo para que eu pudesse pecar sem sentir culpa. O homem é inimigo de Deus, diz Paulo aqui em Romanos capítulo 5, versículo 10. Mas, por conta disso, ele está amaldiçoado. Ora, a única maneira de obtermos paz é através da justiça. Mas a única maneira de obtermos justiça é por meio da fé. Esse é o tema de Paulo. Por meio de nossos feitos não conseguimos. Mas assim que temos fé em Jesus Cristo, nós somos declarados justos. E quais são as bênçãos que nós recebemos? Não está indo, gente. Aqui, agora foi. Esse vai. Não está indo, está sumindo ali. Está aparecendo aí? Não? Primeira bênção oriunda dessa justificação. Paulo vai dizer que nós temos paz. A história do mundo é a história do conflito. Tanto é que Karl Marx, tentando interpretar a realidade, disse, olha, o que move o mundo é a luta. É a luta de classes para ele. Ele notou que havia uma guerra e ele então identificou que a guerra era porque havia propriedade privada. E aí, elaborou, na sua cabeça oca, um paraíso. O paraíso existiria, a paz reinaria, as guerras cessariam no instante em que acabássemos com a propriedade privada. Não deu, não funcionou. Pelo contrário, antes de o paraíso descer na terra, o inferno subiu, onde o socialismo se instalou. R.C. Sproul, comentando este texto sobre paz, ele fez uma referência à sua juventude, época em que, durante a Segunda Guerra Mundial, ele viveu essa época, e ele conta que ele estava na rua, e de repente todo mundo começou a comemorar, dar gritos de alegria. Era porque havia se anunciado que a Segunda Guerra havia acabado. Alegria, paz, mas momentânea, sempre momentânea, porque o homem está sempre em conflito. E eu também pensando como ele, obviamente a gente está aqui pregando o texto bíblico, e eu interpreto e tento ser fiel ao texto, mas é claro que vou ver diante de minhas limitações e minha realidade também. E obviamente pensei em mim mesmo ao atestar para isso aqui, ao me identificar a ideia de paz. Lembrei de mim mesmo. Garoto, tinha tudo lá em casa, mas esse conflito interior era constante, ainda que houvesse família, ainda que houvesse dinheiro, ainda que houvesse tudo que muitas pessoas consideram a equação correta para que a gente tenha um resultado de alegria, havia ainda um estado constante de insatisfação, de conflito, de falta de paz. Era tipo aquele burrinho, sabe? O burrinho
que é conduzido. Um homem senta no burrinho, monta no burrinho e coloca uma cenourinha para que o burrinho se movimente. E aí o burrinho, na ilusão, vai ali, mas ele nunca consegue pegar a cenoura. É mais ou menos isso. Ou então aquela cena também do fiado só amanhã. Aí você chega ao bar hoje, está lá, fiado só amanhã. Você volta no outro dia e o amanhã nunca chega. É esse sentimento de insatisfação constante. Paulo vem e diz: paz. Jesus nos concede paz. E Jesus, a paz que Jesus dá, você deve se lembrar qual é o caráter. Eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. Como o mundo concede paz? Primeiro, momentânea e ilusória. A paz do mundo é momentânea e ilusória. O primeiro-ministro da Inglaterra voltou, depois do famigerado Acordo de Munique, em 1938, em setembro de 1938, dizendo: olha, eu apaziguei a fera, que era Hitler. E voltou para casa e disse: paz em nosso tempo. Paz em nosso tempo. Durou mais ou menos um ano, porque em setembro do ano seguinte, Hitler rasgou o acordo de paz, invadiu a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill já havia anunciado: olha, vocês estão sendo enganados. Esse homem está apenas esperando a fragilidade de vocês, se aproveitando da fragilidade de vocês para se armar. Ele está se preparando para guerrear. A paz neste mundo é assim, momentânea e ilusória. Pessoas que depositam a sua esperança, a sua confiança de paz em um terreno extremamente gelatinoso, em um lugar que não é nem um pouco confiável, que pode ser uma carreira, que pode ser uma paixão. Em segundo lugar, a paz que este mundo dá, ela é falsa. É uma falsa paz. É tipo aquela paz de Jonas. Lembra de Jonas? Jonas, ele se rebela contra Deus. Deus diz para ele: vá para Nínive. Jonas vai para Tarsis. Diz o texto bíblico que vem uma grande tempestade. O barco está quase indo a pique. Mas Jonas faz o quê? Enquanto todos estão apavorados no barco, todos os marinheiros estão apavorados, desesperados, vendo a morte com a sua face terrível, o que Jonas faz? Jonas dorme. Mas não pense que é o sono da paz. É o sono da indiferença. É o descanso da pessoa que não está nem aí para nada. É a paz da árvore, que realmente não fica triste, porque não ama ninguém, mas também não pode ficar feliz, porque não ama ninguém. É a mesma paz de uma árvore. Terceiro tipo de paz que este mundo se propõe a oferecer, é uma paz em que, diante das circunstâncias perfeitas, a paz reina. Somente diante dessa circunstância. E aqui, vale lembrar o exemplo oposto de Jonas, que é Jesus. Uma tempestade atacou o barco em que Jesus e os discípulos se encontravam. Os discípulos apavorados, e Jesus dormia, não o sono de Jonas, da indiferença, mas o sono da confiança, de que Deus Pai estava no controle de todas as coisas. O sono da certeza de que o Senhor é absoluto sobre tudo e sobre todos. Esse é o sono que os homens deste mundo não conhecem. O que impressiona mais? O fato de que Jesus acalma a tempestade ou o fato de que Jesus está calmo em meio à tempestade? É um milagre. É essa paz que Jesus se propõe a oferecer a nós. Eu vos dou a minha paz. A paz não como o mundo dá. Eu dou a minha paz, um milagre, uma paz perene, que mesmo em meio a circunstâncias terríveis, ela se mantém firme. A importância de Jesus para o homem, qual é? Qual é a importância? Quando ele se promete, quando ele se oferece para ser aquele que é a paz para o atormentado. Ora, é a mesma ideia de você imaginar qual é o valor da água para o sedento, qual o valor do cintilar, do barulho das chaves para alguém que está preso. Esse é o valor de Jesus para o homem. O homem nasce num estado de guerra, se mantém
num estado de conflito, sendo apaziguado apenas quando é reconciliado com Deus, como diria Agostinho. Tu nos criaste para ti mesmo, e a nossa alma está sem sossego, até que encontre repouso em ti. Não há paz em nenhum outro lugar, a não ser lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse descansa. Segunda bênção da justificação. Temos acesso. Ele diz aqui, verso 2: por intermédio de quem obtivemos também acesso. Por meio de Cristo Jesus, nós tivemos acesso a Deus. Lá em Gênesis, quando Adão peca, Deus expulsa o homem do jardim e fecha a entrada, impedindo o homem de ter acesso. No templo, essa figura é mais uma vez reafirmada, porque lá no Santo dos Santos, o símbolo máximo da presença de Deus, está vedado aos homens. Ninguém pode entrar lá. Somente o sumo sacerdote uma vez no ano. É vedado ao homem, ninguém sabe o que acontece ali. Quando Moisés fala, Senhor, se revela a mim, mostre-me tua face, Deus diz, não. Porque nenhum homem pode me ver, pode ter acesso à minha presença, sem que seja consumido instantaneamente. Porque a sua injustiça é uma ofensa a mim. Nesse sentido, que o homem, ele é Ismael. Lembra de Ismael? Abraão tem um filho com Agar, e um dia, Agar, o filho de Agar, Ismael, está em conflito com Isaque, o filho da promessa. Por isso, Deus ordena que Ismael seja enxotado. E Ismael é expulso. O texto bíblico declara que Agar sai com Ismael. Senta debaixo de uma árvore esperando a morte. Por isso, inclusive, que no livro Moby Dick, o personagem principal se chama Ismael, que visa retratar o homem no seu estado de errante pelo mundo. Do homem que sai por aí tendo apenas uma certeza, de que ele vai morrer. Esse é o estado do homem sem Deus. Ele não sabe de onde veio e para onde vai. Ele só sabe uma coisa, ele vai morrer. Era o caso de Agar. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus, por meio da nossa fé que nós recebemos, nós temos o nosso lar, a porta da casa reaberta ao povo de Deus, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Como diz Hebreus, tenham coragem para entrar no Santo dos Santos por meio do sangue do Cordeiro. E é nesse sentido, então, que nós não somos mais como Ismael, errantes neste mundo, perdidos sem saber o que vai ser de nós. Não temos que andar mais assim, apavorados, com medo, sem saber onde vamos. Nós sabemos o destino, nós sabemos o endereço de casa agora. Há um Deus que morreu de braços abertos para nós, por nós, que nos ama, que nos reconciliou, que morreu para que nós não andássemos mais perdidos. E terceira promessa é de esperança. A terceira bênção oriunda de nossa justificação é a esperança. Na Bíblia, a esperança não é possibilidade, como geralmente nós acreditamos e concebemos a palavra esperança em português. Quer ver? Seu pai vem? Espero que sim. Ou seja, é uma possibilidade. Pode ser. Estou crente que virá, mas não sei. Mas tudo me leva a crer que sim, mas é uma possibilidade. Ainda que seja uma boa possibilidade, é apenas uma possibilidade. Esperança na Bíblia para o crente não é isso. Esperança para o crente é outra coisa. O seu pai vem? Certeza absoluta que vem. É o que declara Paulo em Filipenses 1:6, por exemplo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós é fiel para completar. É o que ele afirma também em Romanos. Nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o que ele declara em Romanos ao afirmar, aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida, não há mais condenação, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. É sempre um sim, Paulo vai dizer isso também aos Coríntios. Em Jesus há sempre um sim, não há o talvez, quem sabe. Para o povo de Deus há sempre o sim.
Esperança para o povo de Deus, portanto, é convicção. Convicção. Efésios 2:1, Paulo diz que antes de nos convertermos, nós estávamos sem Cristo. E por isso, sem o povo de Deus, não fazíamos parte de Israel. Por isso, estávamos sem Deus e sem esperança. Sem Cristo, nós, gentios, estávamos sem Deus e sem esperança. Sempre assim. Sempre assim. Sem Deus, sem esperança. Ora, mas pastor, é isso mesmo que Paulo quis dizer? Que os homens que não têm Cristo não possuem esperança? Porque me parece que, ao avaliar a realidade, que os homens estão com muita esperança. Muita. Por exemplo, há estudos que evidenciam que pessoas que têm fé em alguma coisa lidam melhor com a doença. O cara acredita no espírito da floresta. Ele lida melhor com a enfermidade. O fulano, ele crê num ídolo. Ele crê que ele pode fazer orações a um homem. Ele crê que por colocar uma imagem na sua casa será abençoada. Aí, por exemplo, o filho dele morre. E morre adorando esses ídolos, como ele. Mas ele tem força para continuar. Sabe por quê? Porque ele acredita, ele tem a esperança de que vai reencontrar o seu filho lá na glória. Apesar de a Bíblia declarar que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Mas, de alguma maneira, essa esperança faz com que essa pessoa não sucumba de imediato, não desista da caminhada, porque ela tem esperança. A esperança lhe dá ânimo para continuar. Então, pastor, é isso mesmo que Paulo está dizendo, que sem Deus, sem esperança? Porque os homens parecem tão convictos, cheios de esperança. Por exemplo, alguns historiadores vão falar dos homens no início do século passado, cheios de esperança, tecnologia, o advento dos movimentos das ideologias marxistas. Parecia que os problemas dos homens estariam resolvidos, a era de Aquário chegaria, um período de paz e prosperidade sem igual. Os homens estavam muito convictos, dizem alguns historiadores. No entanto, veio a Primeira Guerra Mundial, 1914, a Segunda Guerra Mundial, 1939. Mas eles estavam ali, com muita convicção. Veja se não há convicção. Veja o que leva homens a torcerem para um time. Explica para mim isso. É a pior coisa que eu fiz na minha vida, gente, torcer para um time. Ainda mais no Brasil, que tem um monte de time com chance de ganhar. É uma loucura total. Mas olha como que aparentemente os homens são cheios de esperança. O cara está lá, ele torce para o time dele, sabe? Aí o time dele pede 1, 2, 3, ele fala, não torço mais. O time dele empata, ele fala, vai, Corinthians. Como é que pode isso, gente? Como é que Paulo vem e fala assim, sem Deus, sem esperança, se por todos os lados o que eu vejo são homens cheios de esperança. Esperanças vagas, confiança em coisas tolas, mas parece que por onde eu olho eu vejo esperança, Paulo. E você diz, antes estávamos sem esperança. Você já deve ter ouvido falar do mito da caixa de Pandora. Os deuses punem os homens e tal. E aí Pandora abre a caixa, que ela não deveria abrir, a curiosidade, ela foi lá, abriu a caixa. Saíram todos os sofrimentos e as desgraças, e restando apenas a esperança lá dentro da caixa. É daí que vem até, né? A esperança é a última que morre. Qual a interpretação disso aqui? Algumas. Uma delas é porque o homem guarda a esperança que ele consegue viver em meio a este mundo de caos, de sofrimento. Não é? Mas Nietzsche vem, ateu, e dá uma outra interpretação para isso, com o seu olhar incrédulo. Ele diz, não, a esperança é uma punição dos deuses. Pois, em meio aos sofrimentos e torturas que recebem, como eles têm esperança, eles continuam em sua tortura e aceitam a sua tortura. Haja visto que eles têm esperança, acham que um dia isso vai melhorar, e assim se perpetuam em seus sofrimentos.
É claro que sem Deus eu tenho que concordar com Nietzsche. Eu acho que a interpretação é essa mesma. A esperança para os homens sem Deus é uma punição. Por exemplo, o homem que realmente tem esperança que um ídolo há de salvá-lo, você acha mesmo que essa esperança é uma coisa boa? Que, por exemplo, um dia ele está lá e diz que viu Maria apareceu para ele, e aí a esperança dele foi muito mais fortalecida. Você acha mesmo que a esperança para essa pessoa é uma coisa boa? É uma punição? No Antigo Testamento, Deus falou para o povo, virão falsos mestres que vão fazer milagres, e eles vão declarar milagres, os milagres vão acontecer. E isso será um teste para vocês. Ora, o cara vem, faz um milagre, é natural que alguém se encha de esperança. Então, obviamente, quando Paulo fala de esperança aqui, ele está falando de outra coisa. O que ele está dizendo é, sim, sem Cristo, a esperança dos homens é falsa, a esperança dos homens é um sedativo para que eles possam caminhar tranquilamente para a condenação. Sem Deus é sempre sem a esperança. Pelo menos a esperança bíblica, aquela que Paulo diz aqui, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa esperança que é a certeza que leva-nos para a glória, os homens não têm. Não têm, e a esperança deles, pelo contrário, é realmente uma punição. É Deus os punindo, fazendo com que eles possam ir calmamente rumo ao buraco. Não é o que acontece com o cristão. Não é o que acontece com o povo de Deus. O povo de Deus tem uma firme esperança, uma confiança inabalável de que a sua vida está debaixo do controle de Deus, que todas as circunstâncias, de alguma maneira que no momento o cristão possa não compreender, todas elas, as mais terríveis, as mais catastróficas, todas elas, sem exceção, contribuem para este dia que Paulo fala de o dia da glória de Deus, a esperança da glória. Essa é a confiança do Filho de Deus. E isso ninguém pode tirar de um genuíno cristão. Porque aquele que começou boa obra em nós, nos deu a fé inicial, alimenta essa fé, faz com que essa fé cresça, se desenvolva e culmine naquele dia em que nos encontraremos com o nosso Senhor. Sem esperança, o que faremos? E aí, para nós, o mito de Pandora tem o bom sentido, de que por meio da esperança, ao cultivarmos a esperança, ao guardarmos a esperança, nós enfrentamos qualquer sofrimento. A convicção de que estaremos com Cristo Jesus e que tudo mesmo, de alguma maneira, se reverterá para a glória de Deus e o bem de seu povo, essa esperança que nós guardamos nos mantém de pé diante de todos os nossos sofrimentos e mazelas, diante de todas as coisas que nos faltam. Por exemplo, eu falei disso, vou falar de novo, né? Vou falar na série sobre beleza. Um dos padrões de beleza, eu vou tentar mostrar, é padrão. Se tem excesso ou se tem falta, não há tanta beleza assim. E aí, é óbvio que as feministas vêm com o discurso de que não existe feio e belo, porque, você sabe, a maioria de nós é feia. É isso. Infelizmente. Quem não é, vai ficar. Essa é uma certeza. Por exemplo, começa a faltar as coisas. Não é bonito quando falta, não é? Não é bonito quando falta cabelo. E a gente vai ficando mais velho. Alguns ainda... Quer dizer, até aquele que mantém o cabelo, ainda falta cor. Alguma coisa vai sempre faltando. Sempre faltando. Mas qual é a convicção do cristão? Como ele lida com isso? Ele lida como? Como as feministas lidam? Negando a realidade? Não existe padrão. Está lá, a suvaquenta lá. Não existe padrão de feio ou belo. Todo mundo é bonito, diz ela. Todo mundo é. É óbvio que isso não é possível. Ela sabe disso. Eu preguei para vocês um pouquinho sobre isso no domingo. E um aspecto um pouquinho diferente, mas tem a ver. Eu comentei sobre uma música
Admirável Gado Novo, esqueci o nome, como é o nome dele, meu Deus do céu? Como é que eu vou esquecer o nome do cara, famosíssimo. Mas enfim, aí o cara comentou, olha, eu discordo de sua análise, porque não tem um parâmetro aí para julgar e tal, então você foi dar um veredito absoluto aí sobre a música, mas não tem esses vereditos. Aí eu falei, como é que é? Então não tem veredito? Não tem. Se não tem veredito, então eu posso dar um veredito aí, não é? Se não tem um padrão, tudo está certo. Qualquer análise, a música não está presa, fechada, a gente pode dar qualquer análise, então a minha também vale, ué. Por que não? Não é? Mas é óbvio que as pessoas não conseguem pensar assim de maneira lógica. Mas é exatamente isso. Exatamente isso. Em relação também à beleza. As pessoas estão sempre em busca de um padrão. Não tem como viver sem um padrão, ainda quando elas, por exemplo, dizem, eu não tenho padrão nenhum, eu gosto só de preto. Não. Você está buscando algum padrão, algum parâmetro aí para julgar que o preto é bonito. Não, existe sim, existe gente feia, a maioria de nós é feia, quem não é vai ficar. Mas a gente não se consola negando a realidade. A gente se consola crendo, nós estaremos com Cristo. Nós seremos cheios de glória. E a redenção de Jesus Cristo afeta toda a nossa existência, nossa mente, nosso intelecto, nosso corpo. Seremos perfeitos por toda a eternidade. Nós não nos consolamos negando a realidade. Nós não nos consolamos diminuindo os outros. Nós nos consolamos lembrando, um dia eu estarei com Cristo. Vamos ficar de pé? Pessoal do louvor, vamos cantar.